Olá pessoal, professora Adjane falando, espero que vocês tenham descansado no recesso, tá? Mas estamos de volta, então vamos continuar com a nossa caminhada aí em relação aos nossos protocolos do modelo TCP/IP, ok? Na nossa última aula da disciplina de redes de computadores 1, nós falamos um pouco sobre alguns protocolos da camada de enlace de dados ou ainda de acesso à rede, tá? Onde nós vimos aí o protocolo MAC, né? O protocolo Ethernet, o protocolo ARP, tá? Essa semana nós iremos abordar os protocolos da camada de internet, certo? É uma camada específica para comunicação em rede, onde existe ali alguns protocolos específicos também para comunicação entre dispositivos, certo? Então vamos lá. Iremos começar com o nosso IP versão 4, tá? Existe também a versão 6, que é a versão mais atualizada, mas no momento vamos nos concentrar a versão 4, que ainda é utilizada em grande escala no mundo inteiro, tá? Então basicamente, pessoal, o endereço IPv4 ele é um número de identificação de dispositivos, onde esses dispositivos, para estarem em uma rede TCP/IP e para se comunicarem nessa rede, eles necessitam de uma identificação única, tá? E essa identificação única, ela se dá através do endereço IPv4, ok? Basicamente é ali o CPF de cada um dos dispositivos, tá? Onde cada dispositivo é identificado na rede através daquele endereço de IP. E é por essa razão que uma mensagem específica para um destinatário é recebida apenas por aquele destinatário, beleza? Ele é um mecanismo universal e público, certo? Não é necessário pagar pelo serviço de endereçamento IP e consiste em um número de 32 bits, que é o tamanho do endereço, e também existe uma máscara de identificação da rede, também de 32 bits, certo? Nós veremos essas questões de composição de endereçamento IPv4 em aulas específicas, tá? Basicamente nós teremos aí uma unidade do bimestre especificamente para compreendermos e aprofundarmos nossos conhecimentos acerca do endereçamento IPv4, né? Como que são organizados os endereços? Como que eu posso atribuir um endereço ao meu dispositivo? Tá? Quantos endereços eu posso utilizar em uma rede? Quais endereços eu posso utilizar? Então essas questões nós veremos aí em uma unidade específica do bimestre para endereçamento IPv4, ok? Vamos prosseguir. Tá? A inserção de um endereço, pessoal, ela ocorre de forma planejada, certo? Tudo tem que se ter um planejamento para a inserção de um esquema de endereçamento IPv4, porque não podem existir endereços idênticos. Não devem existir dois dispositivos em uma mesma rede com endereços idênticos, tá? Uma vez que esses dispositivos não conseguiriam se comunicar ou basicamente entrariam ali em conflito, certo? Existem alguns casos específicos que existem endereços de IPv4 idênticos, tá? Mas nós veremos esses casos adiante, ok? O endereço IP ele também executa a função de roteamento, tá? Para que a informação ela saia do remetente e chegue a um destinatário específico, ela vai seguir uma rota de comunicação na rede, tá? Dentre os milhares de dispositivos, certo? Equipamentos, cabeamentos, né? Aquela mensagem ela vai seguir uma rota e é o endereço de IP, tá? O protocolo IP que define aí quais serão as rotas a serem seguidas, certo? E o IP ele também define aí um conjunto de regras, tá? Para manipular os datagramas, né, que são os nossos quadros de dados ou as informações dos usuários que são enviadas através do encapsulamento que ocorre nas camadas de um modelo, tá? Vocês viram aí uma aula
né, sobre modelo OSI, modelo TCP/IP e compreenderam como que ocorre o encapsulamento de dados, né? Então, se tiverem alguma dúvida, retornem a essa aula e vocês compreenderão aí, certo? Um pouco dessas funções em que o endereço IPv4 disponibiliza, tá? O envio aí de frames de dados, ou no caso de datagramas, ok? Tá? Vamos a um exemplo. Temos aqui duas redes, tá? A N1 e a N2, Network 1 e Network 2, tá? E cada dispositivo nessa rede possui um endereço específico. Por exemplo, o dispositivo E1, ele possui o endereço 192.168.10.1, tá? O E2 possui o endereço 92.168.10.2, ok? Vamos passar para N2, que é a segunda rede. O dispositivo E3 possui o endereço 200.10.1.1 e o E4 possui o endereço 200.10.1.2. Percebam que nenhum dos endereços se repetem nos dispositivos, tá? Então, cada dispositivo deve possuir um endereço específico para que eles sejam ali reconhecidos, tá? E tenham sua função de comunicação estabelecida na rede, ok? Vamos a mais alguns exemplos, tá? Professor, como é que eu posso descobrir o meu endereço de IP? E aliás, eu tenho um endereço de IP? Sim, qualquer dispositivo na rede possui um endereço de IP, tá? Ele não iria conseguir realizar nenhum processo de comunicação em rede se ele não pudesse ter um endereço de IP disponível para isso, certo? Principalmente quando nós tratamos aí da internet. Para se estar na internet hoje é necessário um endereço de IP. Isso muitas vezes ocorre de forma automática, tá? O roteador distribui um endereço para você, certo? A comunicação telefônica distribui um endereço para você e você sequer percebe esse processo de aquisição de endereço IPv4, tá? Como é que eu posso descobrir o meu endereço? No computador, pessoal, vocês podem voltarem à área de trabalho, certo? Vão ao menu iniciar, digitem CMD e irão abrir aqui o prompt de comandos. No prompt de comandos, vocês digitarão o endereço ipconfig/all, tá? E pressionem Enter, certo? E o meu endereço de IP, ele se encontra aqui, tá? Eu tenho um endereço de IP no momento, 192.168.1.101, tá? Então, esse é o meu endereço de IP que me permite aí comunicação com a internet e com outros dispositivos, ok? E no meu celular, professor, consigo ver meu endereço de IP? Consegue sim, vamos lá. Tá? Acessem as configurações. Nas configurações, acessem a opção Wi-Fi, certo? Em seguida, configurações adicionais. E logo aqui abaixo, vocês têm o endereço de IP, tá? No momento, meu endereço de IP é o endereço 92.168.1.100, ok? Vamos prosseguir. Nosso próximo protocolo é o Internet Control Message Protocol, ou ICMP, tá? É um protocolo de controle e visualização de erros, tá? Ou status de funcionamento dos dispositivos na rede, tá? Com ele nós podemos aí identificar, por exemplo, se um dispositivo, por exemplo, um roteador, uma estação de trabalho ou um servidor, ele está em funcionamento naquele exato momento,
ok? Tá? Existem alguns tipos de mensagens ICMP. As principais são o Echo Request, que é uma requisição de informações acerca de determinado dispositivo, certo? O Echo Reply, tá? Que basicamente é uma resposta a uma Echo Request, certo? É a resposta para verificação de operacionalidade daquele dispositivo, tá? Destino Enhanceable, né? Permite ali identificar se o dispositivo está ou não inacessível, certo? Redirect permite redirecionar os dados para outro serviço e Time Exceed permite ali identificar se o tempo de consulta a determinado dispositivo foi excedido, tá? Vamos a um exemplo. Vamos retornar ao nosso CMD, tá? Ao nosso prompt de comandos. Prontinho. Vejam só, nós vamos usar o ICMP para verificar se determinado serviço está funcionando nesse exato momento, ok? Eu necessito no mínimo de um endereço de IP ou de um nome de um domínio, tá? A ferramenta que utiliza o protocolo ICMP no Windows é a ferramenta Ping, certo? Então, utilizando a ferramenta Ping, eu consigo, por exemplo, ver se o endereço, tá? Ou o serviço google.com.br está funcionando. Ele se encontra funcionando, tá? Tanto que através do ICMP ele me deu uma resposta, certo? Do endereço 216.58.207.67, esse aqui é o endereço referente ao serviço da google.com.br, foram enviados 32 bytes em 259 milissegundos em um tempo de vida de 46, certo? Para o primeiro pacote enviado. Para o segundo, nós vemos aqui que o tempo já foi um pouco menor, o terceiro um pouco maior, tá? E o quarto aqui 267 milissegundos, tá? Logo aqui abaixo ele me dá uma média, tá? Foram enviados 4 pacotes de dados, foram recebidos 4. Isso indica que o serviço google.com está operando corretamente. Foram perdidos 0 pacotes, tá? É o pacote com menor tempo, certo? Foi o primeiro com o segundo, na verdade, com 255 milissegundos desde o seu encaminhamento até o recebimento e resposta, certo? 278 milissegundos foi o maior tempo dos pacotes enviados e a média dos 4 pacotes enviados aí foi de 264 milissegundos, ok? Então quem disponibiliza essas informações para mim é o ICMP, tá? Eu posso testar também por endereço de IP, por exemplo, o próprio endereço da Google. E ele me retorna as mesmas informações, claro que em tempos diferentes, uma vez que já é outra comunicação, tá? Vamos fazer o mesmo teste para o meu celular, que nós verificamos o endereço de IP agora há pouco, né? Comando ping, o meu endereço de IP era 192.168.100.1.100. Tá? E ele me retorna as informações, claro que em menor tempo, uma vez que o dispositivo está na mesma rede e está localizado próximo ao meu dispositivo de origem, tá? Então essas informações elas são fornecidas e acessíveis graças ao ICMP, beleza?
Vamos prosseguir. Nosso próximo protocolo é o NAT, tá? É o Network Address Translations, certo? Por que esse protocolo é tão importante hoje, tá? Existe uma quantidade de endereços de IPs que podem ser utilizados, tá? Nós podemos utilizar, aliás, existem, né, o máximo de endereço de 4 bilhões, certo? 291.967.296 endereços disponíveis, certo? O número parece grande, mas se nós levarmos em consideração que existem 7 bilhões de pessoas no mundo, muitas delas conectadas, muitas empresas conectadas, muitas pessoas possuem inclusive mais de um dispositivo conectado à rede, então claro que esse número de 4 bilhões de endereços não é suficiente, tá, para suprir a necessidade de endereços de IPs que são necessários aí para os dispositivos ao redor do mundo, certo? Então o serviço Network Address Translations ele veio aí para resolver essa escassez de endereços de IP, tá? De que forma? Vejam só. Vamos entender dois conceitos. Existem endereços de IPs que são privados e endereços de IPs que são públicos, tá? Não quer dizer que o endereço de IP privado eu vou pagar por ele, tá? Quer dizer que o endereço de IP privado ele não é reconhecido fora da rede em que eu estou utilizando. Por exemplo, digamos que na minha residência eu tenha aí uma rede com alguns dispositivos, 5 a 10 dispositivos, e cada um desses dispositivos utiliza um endereço de IP privado, certo? Que são reconhecidos unicamente na minha rede, não são reconhecidos fora da rede. Então não consigo me comunicar com a internet utilizando esse endereço, certo? E o serviço de NAT, ele me permite traduzir esse meu endereço privado para o endereço público, para que eu consiga assim acessar serviços que estão fora da minha rede, como por exemplo a internet, tá? Existem basicamente 3 faixas de endereços de IPs privados. A primeira faixa é o 10.0.0.0, que permite aí de 16.777.216 endereços. A segunda faixa é 172.16.0.0, que permite 1.048.576 endereços. E a nossa última faixa é 192.68.0.0, que permite 65.536 endereços, tá? Toda essa organização, composição de endereços, né, utilização máxima, mínima, né, endereço de rede, nós veremos em uma unidade específica que trata aí de endereços IPv4, tá? Então, não fiquem nervosos ao lidar com o endereço de IPs no momento. O que vocês precisam saber é que os endereços de IPs permitem a identificação unicamente de cada dispositivo e que eles podem ser privados quando ele só é reconhecido dentro da minha rede, mas podem ser públicos também quando eles são reconhecidos na internet ou em redes externas, ok? Então, qual a função do meu NAT? Tá? Vamos a um exemplo. Eu possuo aqui uma rede privada, certo? Onde o meu roteador na rede privada ele tem um endereço 10.0.0.4, certo? Os dispositivos que estão associados ao roteador, eles possuem os endereços 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, tá? Isso, claro, dentro da minha rede privada, certo?
Já no lado da rede pública, certo? O meu roteador ele tem um endereço 138.76.29.7 e esse roteador ele possui uma tabela de tradução NAT, onde o endereço da rede WAN, que é a nossa rede pública, a nossa Wide Area Network, basicamente a internet, ele possui o endereço 138.76.29.7, tá? A porta de utilização tem o número 5001, isso não é importante no momento, mas gravem especificamente o endereço de IP. E no lado da rede local, da nossa Local Area Network, eu tenho aí o endereço 10.0.0.1. Vamos imaginar o seguinte caso: o meu PC de 10.0.0.1 ele deseja enviar uma mensagem para um endereço fora da rede, por exemplo, o endereço 128.119.40.186 e porta 80, que é uma porta utilizada para acessar sites da internet, tá? Vejam só, o meu destino, certo? No momento ele é 128.119.40.186, certo? O meu remetente, né, que aqui é a nossa origem, o S aqui significa source em inglês, que nada mais é do que a fonte, ele tem o endereço 10.0.0.1. Com esse endereço 10.0.0.1, eu não conseguiria acessar a internet porque esse endereço ele é um endereço privado. Então, ele só é reconhecido dentro da minha rede privada, no caso aí a minha rede local, certo? Meu roteador, utilizando a tabela de tradução, vai traduzir esse endereço de 10.0.0.1 para 138.76.29.7, permitindo aí, né, a comunicação com a rede externa através de um endereço de IP público. Tá? Quando essa mensagem ela chega ao destino, no caso 128.119.40.186, ela deve retornar como uma resposta de acesso realizado com sucesso ao dispositivo de destino, tá? E esse endereço ele é retornado ao roteador, certo? E o roteador ele vai fazer o inverso, vai traduzir o endereço 128, o endereço de destino, na verdade, 138.76.29.7 para 10.0.0.1, que é o nosso dispositivo na rede local, e o dispositivo assim receberá a mensagem, tá? Então, basicamente, graças ao serviço de Network Address Translations, nós podemos aí acessar a internet através do endereço de IP privado que é traduzido por um roteador para um endereço de IP público, certo? E no retorno da mensagem, o IP público é traduzido para um IP privado, ok? Basicamente, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós veremos aí, tá, protocolos da camada de transporte. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, entrem em contato com o professor, ok? Valeu e bons estudos!